Olá! Hoje eu estou iniciando o quadro Roberta Responde e eu vou responder perguntas sobre catarata e exercícios visuais. Eu peguei as perguntas que vocês deixaram lá no post aqui na comunidade do YouTube. Esse post aqui com as perguntas de vocês, peguei lá e vou estar respondendo aqui para vocês. Então, fica até o final, talvez eu responda sua dúvida, mesmo que você não tenha deixado a sua dúvida lá no post, pode ser que alguém deixou uma pergunta que é semelhante à sua. Então, fica aqui comigo até o final, já deixa o seu like e vamos lá que eu vou responder essas perguntas. Vou começar com a pergunta da Darcy Matos. A Darcy perguntou: bom dia, minha querida. Tenho dificuldade em enxergar a lua normal. Vejo ela no centro e reflexo, tipo abas, em torno. E aros como se fosse arco-íris em volta das luzes. Qual o exercício indicado para que eu melhore? Beijos. Beijo, Daci. Então, a pergunta de Daci, ela falou, eu acredito que como foi no post de catarata, ela tem, né, esse diagnóstico de catarata e tem esses sintomas. Então a gente tem que entender que aqui ela trouxe sintomas, assim como a Vera também, Vera Serra, ela falou dessa forma: estou vendo as letras duplicadas e agora aparece luzes. Como pode me ajudar com exercícios? Não quero fazer cirurgia. Então a gente vê aqui que são sintomas. E esses sintomas que elas trouxeram aqui na pergunta é devido à catarata. Então, os exercícios não é em relação a um sintoma específico, mas sim em relação à causa, ao problema visual, que no caso são os exercícios para catarata, tá? Que eu vou explicar para vocês lá no final cada exercício, o tempo, que essa foi a pergunta mais feita aqui e eu vou trazer para vocês, tá? Então aqui a gente tem que ver o que? Não o sintoma específico, eu tô vendo duplicado, ou eu tô vendo halos de luz, mas sim a causa disso, e a causa seria a catarata. Se a gente não tem certeza de que é a catarata, então sempre precisa ir ao oftalmologista para entender o que está acontecendo. Será que é a catarata mesmo? Então sempre oriento que vá ao oftalmologista para entender se aquele seu sintoma está mesmo relacionado com o seu problema visual ou se é algum outro problema. Então isso é bem importante. E uma pergunta que também se encaixa muito bem no que eu estou explicando é a do Wilson, né? O Wilson sempre participa aqui e ele colocou: bom dia, obrigado pelo carinho, atenção que a senhora demonstra nas suas lives. Infelizmente tenho catarata e outros problemas. Agora, na vista esquerda apareceu uma mancha no centro da vista. É amarela e ao redor preto. Aproximadamente 3 milímetros. Sendo quando olho para perto, ela diminui. E quando olho para longe, ela aumenta. O que pode ser? Obrigado. Deus abençoe a senhora e sua família. Wilson, é o mesmo caso que eu expliquei aqui para Darcy e para Vera. Então aí é um sintoma, é algo que está sentindo, então está conseguindo perceber que há uma mancha, que pode estar relacionado à catarata, né? Como está percebendo que existe ali uma mancha, pode estar embaçando, pode ser devido à catarata ou outra questão da retina. Então sempre precisa ir ao médico. Eu não posso ficar assim: pode ser isso, é isso, é aquilo. Não, precisa realmente ter o diagnóstico, que através do diagnóstico a gente consegue ser mais assertivos na prática dos exercícios, porque já sabe o que é, tá? Então realmente tem que ir ao médico para saber o que é essa mancha. Será que está relacionada à catarata, que você já tem esse diagnóstico, ou é outra questão? Então aí deve ir ao médico para entender o que está acontecendo. Tá ok? Vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Alice Ribeiro. A Alice Ribeiro mandou a seguinte pergunta: estou com catarata, sinto muita dor nos olhos, para além dos exercícios. O que devo fazer para amenizar a dor?
Então, a Alice também é um caso bem semelhante. Ela está com um sintoma, ela está sentindo dor. Normalmente, dor não é algo comum na catarata, tá? Então, a dor pode estar relacionada a um outro problema visual, que a gente precisa entender o que está acontecendo. Aí, eu reforço a importância de consultar o oftalmologista, porque você vai entender o que está acontecendo. Porque na catarata, os sintomas são relacionados mais a... Pode ser a única coisa que pode ter de semelhante à dor, na verdade, seria uma fotofobia, que é aquela sensibilidade à luz, que não chega a ser dor, mas um desconforto. Quando está em um ambiente bem iluminado, com muita luz, a pessoa sente desconforto, mas não chega a ser dor nos olhos. E visão dupla, então tem outros sintomas, halos de luz, o embaçamento, então tem outros sintomas, mas dor não é algo comum. Então precisa entender o que é essa dor, está relacionado a quê? A que problema visual? Tem alguma inflamação? Está relacionado com algo no nervo óptico? O que está acontecendo? Então precisa entender. Às vezes enxaqueca também pode causar dores nos olhos, sinusite, dengue. Então eu já tive dengue, fiquei com uma dor também atrás, no globo ocular, na parte posterior. Então a gente precisa entender o que é que está causando essa dor, porque aí a gente vai na questão da causa. Mas de qualquer forma, quando tem dor, a gente tem que repousar, tem que dar repouso para os olhos. E para repousar, ele precisa o quê? Ficar livre de luzes. Porque enquanto tem luz, eu costumo dizer que o olho trabalha. Se não tem luz, ele descansa. Então, os exercícios que servem também para catarata, o empalmar, as compressas, os exercícios que relaxem, deixam o olho mais no escurinho, sem muita luz, sem muita tela, é o que vai ajudar nessa questão de dor. Mas precisa ir ao oftalmologista para saber realmente o que é que tá, qual a causa dessa dor. Então precisa entender para trabalhar na causa e não no sintoma. Tá ok, Alice? Vamos lá para mais uma pergunta. A Maria Lourdes falou assim: Roberto, eu tenho catarata, no último exame que ela fez, estava tudo bem. Mas a dúvida é, por que ela não enxerga bem sem os óculos? Então ela pergunta isso. Isso é uma pergunta comum. O que acontece? Mesmo que eu lembro da Maria Lourdes, que eu já fiz o atendimento dela, e o que acontece? Mesmo que ela tenha a catarata ali controlada, que esteja pouquinho, porque eu lembro que ela já falou algumas outras vezes aqui nos comentários mesmo, né, Maria Lourdes, que já estava com indicação de cirurgia, mas praticou os exercícios e agora não tem mais essa indicação de cirurgia. Mas o que é que acontece? Tem as outras questões, que é o erro de refração, que é a presbiopia, hipermetropia, pode ter astigmatismo, outras pessoas miopia. Então, essas questões fazem com que a pessoa precise utilizar os óculos. Então, não é porque não precisa fazer a cirurgia que não vai precisar mais utilizar os óculos, tá? Então, são coisas diferentes, então a gente precisa mais estimular a questão da visão de perto, visão de longe. Pelo que eu entendi, tá com uma dificuldade para a leitura. E aí precisa fazer os exercícios para enxergar melhor perto e para enxergar melhor longe, se for o caso, se tiver com dificuldade. Já tem live aqui explicando sobre esse conteúdo. Então, só para recapitular, mesmo que a visão esteja boa em relação à catarata, não tenha mais resíduos ou esteja bem pouquinho, tem a questão do grau dos óculos, do erro de refração, que precisa ali utilizar os óculos, tá ok? Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. A próxima é a Denise de Carvalho, que eu também fiz o atendimento da Denise. E a Denise de Carvalho perguntou: olá, tenho muitos problemas visuais e percebo que melhorei em pouco tempo seguindo a lista de exercícios passados na aula individual com a Roberta. Mas tenho uma pergunta: tem alguma relação entre o uso das telinhas com o aparecimento da catarata? Abraços. Ótima pergunta, Denise. Com certeza tem uma relação aí com o uso de telinhas e a catarata e outros problemas visuais também.
Por quê? Quando a gente fica muito tempo nas telinhas, a gente está muito tempo olhando para perto. Então, seja no celular, seja no computador, na TV, a gente está olhando para perto. Então, o cristalino, que é a lente do olho, né, a lente ali interna, ele movimenta de acordo com o nosso foco, se está para longe, se está para perto. Se eu fico muito tempo somente olhando para perto, não vai haver o movimento, não vai haver a acomodação de fazer longe e perto, né? Ele não vai ter esse movimento, porque eu vou ficar olhando somente para o foco para perto, sempre para perto, sempre para perto. Sendo assim, eu vou prejudicar ali o meu olho como um todo, inclusive essa parte da lente. Eu costumo dizer assim, que é como se fosse uma poeirinha que vai se formando. Se eu não movimento, não tem aqueles livros, aquelas coisas que a gente deixa, os objetos, a gente vai deixando ali, nunca pega. Quando a gente vai pegar, tem uma poeira, então não movimenta, não tem movimento ali. Então, mudar o foco, não ficar somente olhando para perto, isso vai ajudar nessa questão da catarata. Então, as telinhas têm aí essa relação, tanto com a catarata como com outros problemas visuais, né? Que começa ali com a vista cansada e depois vai evoluindo ali para catarata. Então, sim, tem uma relação, sim, porque a gente fica com o olho muito parado. Ótima pergunta. Vamos lá para outra, que é a da Lúcia Oliveira. A Lúcia Oliveira perguntou: sendo necessária a cirurgia de catarata, qual saber a lente certa? Lúcia, do Distrito Federal. Obrigada. Lúcia, essa questão da lente é preciso conversar com o médico que vai fazer a cirurgia, porque tem diversos tipos de lentes, né? E o médico ele já trabalha com isso, fazendo várias cirurgias, sabe como funciona cada lente, o paciente volta para lá, ele sabe quais são as queixas, como é que funciona, e também tem a questão bem individual, se a pessoa tem outros problemas visuais, se tem astigmatismo, se tem outros erros de refração, miopia, hipermetropia. Tem a questão também se a pessoa se importa em usar algum óculos para perto depois da cirurgia, ou se ela não quer, ou se ela quer ficar sem o óculos para perto, só quer fazer essa cirurgia e não precisar mais desse óculos. Então, assim, depende muito do objetivo da pessoa, se tem alguns outros problemas visuais. Então, realmente tem que conversar, fazer várias perguntas. Então, não se acanhe para fazer suas perguntas para o médico que vai fazer a cirurgia. Você precisa saber ali tudo direitinho, como é que funciona, se a lente vai causar algum reflexo, pergunte tudo. Não fique pensando, será que essa pergunta é boba? Não, pergunte. E pergunte sempre, e os pacientes que já usaram essa lente, quais foram as queixas? Teve alguém que percebeu que aumentou assim os flashes, os halos de luz, se ficou, como ficou a visão em relação às luzes, como ficou em relação ao escuro, saia perguntando, ficou alguma coisa diferente, saia perguntando mesmo, sente com ele e pergunte tudo que tem que perguntar em relação à lente, porque é muito importante, e ele que já trabalha com isso é que vai te orientar da melhor forma, tá bom? Lúcia, vamos lá para Esther May. Vamos lá para a pergunta da Esther. A Esther perguntou, né? Falou: obrigada pelo seu trabalho, tenho diagnóstico de catarata, estou fazendo os exercícios. Gostaria de saber em quanto tempo poderei sentir melhora na visão embaçada e quais os melhores exercícios. Gratidão. Então, Esther, essa questão do tempo, ele é muito variável, ele pode variar muito, essa questão do tempo. Por quê? Cada pessoa, ela vai reagir de uma forma, de acordo ali com o grau da catarata. Então, assim, pode ser que a catarata esteja ali só no início, pode ser que esteja mais avançada. Então, isso é bem variável, vai variar muito. E tem outras questões também, tem outros fatores, como a alimentação, se a pessoa faz atividade física, se fuma, se bebe, se está cuidando das emoções, se está cuidando da mente, se tem muito estresse, se tem alguma questão que a pessoa não quer ver, não quer enxergar, porque na catarata cria aquela nuvem, aquela cortina, e se a pessoa passou por situações traumáticas,
ela tem que trabalhar essas questões para que ela possa melhorar, para que ela possa conseguir ver, tirar essa neblina. Então, não é só a questão de fazer exercício, não é só o físico. Então, tem outras questões que vão ajudar muito aí no processo de melhora. Então, tem pessoas que, assim, com 3 meses, ela já consegue perceber bastante melhora. Tem gente que vai demorar 1 ano e meio, 2, para conseguir perceber melhoras significativas. Então não adianta eu falar aqui, com 1 mês, 2 já tá tudo bem. Não, tem pessoas assim que só mais de 1 ano, 2 anos que conseguem perceber. Agora sim eu tô conseguindo ler alguma coisa que eu não conseguia. Então cada pessoa é bem variável aí esse tempo, tá? E os exercícios eu vou explicar aqui para vocês também. Agora vamos para a Silvia Camurça. A Silvia perguntou. Aqui, tem uma avaliação de catarata nível 3, então já não está no início mais. O que eu posso esperar se adotar os exercícios? Então, eu juntei aqui as perguntas que são parecidas, né? E tem muito a ver com o que a Esther perguntou em relação ao tempo também. O que a gente pode esperar com a prática dos exercícios? Ela já está no nível 3, né? No caso dela aqui, já não está inicial. O mínimo que a gente espera com a prática dos exercícios são olhos relaxados, lubrificados. Então a gente já consegue perceber melhoras logo nos primeiros meses, melhoras em relação a relaxamento dos olhos, lubrificação. E quando está um nível mais avançado, a gente precisa praticar muito mais para conseguir perceber a melhora em relação ao embaçamento, porque quanto mais elevado tiver a catarata, mais precisa praticar os exercícios e praticar com disciplina, porque os exercícios, eu reforço que eu digo que não é para todo mundo, é para aquelas pessoas que realmente têm disciplina, têm foco, querem ter o resultado mesmo de forma natural. Então não são todas as pessoas que estão dispostas a isso, a se empenhar, a se dedicar à prática aí dos exercícios visuais. Então, o mínimo que vai conseguir são os olhos aí relaxados. Se precisar fazer a cirurgia, o olho já vai estar preparado, já vai ter uma melhor circulação. Então, ainda que precise fazer a cirurgia, porque tem pessoas que elas precisam trabalhar e não tem como esperar para passar 1 ano e meio fazendo exercícios, ela quer logo o resultado, mas ela já vai conseguir os olhos ali fortalecidos, mais relaxamento, melhorar a circulação. Então já vai assim diminuir muito a probabilidade de ter alguma questão ali, algum problema em relação à cirurgia, porque o olho já vai estar ali com uma ótima circulação, relaxado. Então, de qualquer forma, os exercícios vão trazer aí esses benefícios, tá ok, Silvia? Então, os exercícios são muito bem-vindos, com certeza vai perceber as melhoras dos seus olhos, o relaxamento. E algo que é muito importante, né? A Denise tinha falado das telinhas, é reduzir o uso das telas. É bem importante para a gente trazer descanso para os nossos olhos e recuperação. Então, isso é bem importante, a pausa aí das telinhas. Vamos lá para mais uma pergunta. A Magda Ibrahim perguntou: olá, Roberta, quero parabenizar e agradecer pelo seu trabalho. Obrigada. Minha pergunta é: qual seria a frequência dos exercícios para se obter resultados? E qual seria os exercícios que funcionam para a prevenção do problema? Obrigado mais uma vez. Deus te abençoe grandemente. Obrigada, Magda. Sim, tem os exercícios, e os exercícios para catarata também serve para prevenção. Lógico que quando a gente fala em prevenção, a gente não precisa fazer todo o tempo que a gente precisa para praticar os exercícios de catarata quando a pessoa já tem. Então, ela pode reduzir aí a quantidade, né, o tempo. Ela pode reduzir quando é só prevenção, mas quando já tem, se for avançada, ela precisa praticar aí bem certinho. Então, a pergunta que vocês mais trouxeram, né, e querem saber é quais são os exercícios. Deixa eu só pegar aqui a listinha, que aqui foi olha só, foi a Maria Helena que perguntou, né, quais exercícios que devemos fazer para a catarata e o tempo para cada exercício e quantas vezes ao dia. Agradeço
A Alessi também fez uma pergunta semelhante e a Gisele Portela também. A Alessi mandou aqui, né? Bom dia, Roberta, tudo bem? Faço alguns exercícios e não melhora a catarata. Teria um específico, além de olhar longe, perto e alongamentos, são os que eu mais faço. Obrigada. Alessi, falta exercício aí. E os principais eu não tô vendo aí. É você fazer, então precisa fazer. Eu vou explicar para vocês quais são. E a Gisele também fez a mesma pergunta. Bom dia, Roberto. Obrigada pela atenção e disponibilidade. Gostaria de saber quais são os exercícios específicos para a catarata. Mais uma vez, obrigada. Então, vamos lá. Obrigada pela participação de vocês. Eu ainda vou responder algumas perguntas dentro dos exercícios, tá? Então, vamos lá. O exercício principal que eu venho falando para vocês constantemente é o palme ou empalmar. Nem todo mundo está disposto a fazer o tempo que precisa fazer, porque realmente precisa parar, precisa silenciar. E é um exercício que a gente fica paradinha. Para quem não sabe, é aquele exercício que a gente aquece a mão passando uma mão na outra e coloca as mãos em concha sobre os olhos fechados, tá? Então, esse é o exercício empalmar, que é esse aqui, ó. Dessa forma, que a gente fica, apoia os cotovelos e fica ali fazendo o exercício. Então, esse é o exercício 1. Vai anotando. Roberta, qual o tempo? 10 vezes, tá? 10 repetições que você vai fazer durante o dia. 6 minutos por vez. Então, você vai fazer 10 repetições de 6 minutos, totalizando 60 minutos por dia. Roberta, eu vou fazer 1 hora por dia? Sim. Se você quer melhoras e se você principalmente já está avançado, você precisa chegar nesse tempo de 60 minutos por dia, tá? 10 vezes de 6 minutos. Entre um e outro, isso foi uma pergunta que alguém fez em outra postagem. Foi entre um empalmar e outro. Quantos minutos? 5 minutos. Então, você faz fica ali 6 minutos fazendo o exercício. Quer dar uma pausa entre um e outro? Essa é a pausa mínima. 5 minutos. Ah, Roberto, eu quero fazer e vou fazer outro daqui a 1 hora ou 2. Tudo bem? Tudo bem. O mínimo, 5 minutos. O máximo fica por sua conta, tá bom? Mas não espaça tanto não, porque para fazer 10 repetições não pode dar muito espaçamento. Então, vai fazendo aí no seu tempo, mas não espaça muito não, porque se você for fazer de manhã e só for fazer outro à tarde, vai faltar ainda 9 a partir da tarde, né? Então tem que realmente se organizar para fazer direitinho e fazer aí essas 10 repetições, tá? Então esse é um exercício. E aí vem uma outra pergunta. Deixa eu chegar aqui na pergunta da Rosiane. A Rosiane perguntou. Então, falando desse exercício do palme, eu vou responder a pergunta da Rosiane Santana, que perguntou. Roberta, boa tarde, Roberta. Obrigada por suas aulas e instruções para melhora da nossa visão. Gostaria de saber por que não posso fazer o palme mais do que 5 ou 6 minutos tendo glaucoma. E a mesma pergunta para o Sani, porque o tempo é menor também. Também sou míope e tenho início de catarata. Obrigada. Então, vamos lá responder a Rosiane. Rosiane, a questão do empalmar, os 5, 6 minutos, é pra gente não ficar muito tempo com a pupila dilatada, tá? Nesse caso, quando a gente faz o palme, fica tudo bem escurinho, né? Nossa pupila, ela contrai e dilata, né? A pupila é esse orifício, deixa eu pegar aqui, zoinho. A pupila, ó, é esse orifíciozinho aqui, ó, que ele contrai e dilata de acordo com a luminosidade. Quando a gente faz o palme, deixa eu colocar aqui de volta. Quando a gente faz o palme, a gente tá ficando ali no escurinho para relaxar, para descansar nossos olhos e é bem importante. Só que quem tem glaucoma, principalmente aí, glaucoma, de pressão alta, o que acontece? A gente quer trazer movimento para os olhos. A gente não quer ficar tanto tempo com os olhos ali fechados, paradinhos, sem movimentar. Então, por isso que a gente faz fracionado
para que a gente não traga movimento, para não subir a pressão, e sim para esse movimento, né, fazer o humor aquoso, que é o líquido ali que, se a pessoa tem o problema da pressão, ele pode subir, então a gente faz ele circular através do movimento. Então, no caso das pessoas que têm aí o glaucoma, realmente precisa fazer 5, 6 minutos. Quem não tem, pode fazer mais tempo, né? 10 minutos de uma única vez, 15 minutos. Ou se você não sabe como é que tá a pressão, se tem dúvida, vai fazendo 6 minutos ali. Então, por isso que, de forma geral, eu oriento que faça 6 minutos por vez, tá? Então, tem que fazer 10 vezes, que é para completar aí 1 hora. E também a Rosiane perguntou em relação ao Sani, a mesma pergunta. O Sani, ele pode sim fazer a mais, não tem problema, até porque existe o movimento da pupila. Lembra que no Sani a gente movimenta a cabeça de um lado para o outro, e aí a gente contrai e dilata, porque a gente vira para o sol, a pupila contrai, a gente vira para o lado, ela dilata. Então existe um movimento diferente do palme. Então, no caso do Sani, sim, pode fazer mais, pode fazer 10, pode fazer 15, não tem problema, tá? A questão é só no palme, porque a gente quer que circule aí, quanto mais circulação, melhor. Então, se a gente deixa a pessoa fazer, ela faz ali um tempão seguido, 10, 15 minutos seguidos, e ela não deixa essa circulação acontecer, então isso aí não é tão bom, não é tão favorável nesse caso de glaucoma. Mas se não for o caso da pessoa que não tenha, então tranquilo, fazer aí os mais de 6 minutos. Entendeu direitinho, Rosiane? Então, pode fazer no Sani mais de 5 minutos. É só a questão do palme mesmo, que a gente quer trazer movimentação. Então, só 6 minutinhos, tá bom? Depois a gente volta a olhar, receber claridade, que aí a pupila já contrai. Então, é importantíssimo fazer esse exercício para relaxar, descansar aí os olhos, renovar, ajudar na limpeza ali do cristalino. Então, o palme é um dos exercícios principais. Inclusive, eu vou fazer depois um Roberta Responde só em relação ao palme, porque é um dos exercícios principais para qualquer problema visual, tá ok? Então, continua fazendo aí o Sani e o palme. O palme 6 minutos, o Sani pode fazer 10 minutos, pode fazer a mais, que não tem nenhum problema, tá ok? E o Sani, inclusive, pode ser feito, deve ser feito, vocês podem fazer aí 5 minutinhos do Sani, 5, 10 minutinhos, que é o ensolar, que é o exercício que a gente fica de frente para a luz do sol. Então, vai anotando aí, palme, empalmar, né, que é o exercício que a gente põe as mãos em concha, sobre os olhos fechados. Tem o Sani também, que o Sani a gente fica de frente para a luz do sol, com os olhos fechados e movimentando a cabeça de um lado para o outro. A gente fica fazendo esse movimento dessa forma. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Dessa forma, de um lado para o outro. Eu fico movimentando a cabeça, com os olhos sempre fechados e movimentando a cabeça de um lado para o outro. Então, eu fico fazendo esse movimento. Então, eu fico variando entre claro e escuro. Porque quando eu viro para o lado, eu pego a sombra. Então, eu fico fazendo essa variação entre claro e escuro. E mais em relação ao Sani, você pode fazer aí entre 5 e 10 minutos. Tem a pergunta, não é específica de catarata, mas é em relação ao Sani, o ensolar, que é a do Bruno Justiniano Gonçalves. Ele perguntou aqui, né? Para quem não tem sol, como fazer o Sani com luz infravermelho? O tempo de exposição é o mesmo? A distância? Por favor. E muitíssimo agradecido. Bruno, eu não oriento fazer com outra luz, principalmente com luz infravermelho, tá? Eu só oriento a luz natural mesmo. No meu trabalho, eu só oriento luz natural. Caso não tenha sol, mas que tenha claridade, eu oriento que a pessoa use a mão, né? Faça uma conchinha. Então, assim, eu recebo a claridade do dia, mesmo que não tenha o sol, mas se tiver luz, qualquer luz que tenha ali natural, então a luz do dia, mesmo que esteja um dia de chuva, mesmo que esteja tudo nublado, então a gente recebe aquela claridade natural,
fecha os olhos e fica fazendo a conchinha para escurecer, para variar entre claro e escuro, tá? Então, olhos fechados, a gente consegue, como nossa pálpebra ela é translúcida, a gente consegue perceber essa diferença entre claro e escuro. Então, eu faço assim, né? Faço esse movimento, mas eu não oriento uma outra luz, tá? Tem alguns autores que ele orienta, tem até aqui um livro que é Veja Sem os Óculos, que é isso aqui, ele é de 94, é um livro antigo. O autor, ele orienta, deixa eu ver se tem esse livro aqui para eu compartilhar. Aqui, esse livro aqui. Então, ele orienta que com uma luz incandescente, tá? Mas eu só oriento natural mesmo. A única luz que eu vi diferente da luz natural foi a luz incandescente e foi com esse autor desse livro aqui, tá? Mas eu só oriento natural mesmo, se não tiver a luz natural, que use a mão, só usando a luminosidade natural. E a única luz que eu vi foi a incandescente, não infravermelha, tá ok? Então, priorize a natural, mesmo que seja ali só aquela luz, só aquele nublado mesmo. Então, veja se consegue fazer dessa forma, tá ok, Bruno? Vamos lá. Aproveitando a pergunta também do Sani, que é um dos exercícios, temos a pergunta do João Tenório. O João perguntou: uma vez que a luz do Sol reflete todos os raios do espectro e os raios ultravioletas é emitido pelo Sol, e esse comprimento de onda, segundo matérias científicas, pode levar a catarata, o SANI não seria prejudicial para a visão e, em especial, para quem tem catarata? Boa pergunta, João. No caso do exercício, ele é bem específico, né? Não é um exercício que a gente vai ficar ali de frente para a luz do sol com os olhos abertos. Então, o exercício tem que ser feito da forma correta para que a gente não tenha prejuízos aí para a saúde dos nossos olhos. Então, é sempre com os olhos fechados. Então, a gente não pega essa luz, né? Essa luminosidade dos raios. A gente não entra diretamente nos nossos olhos, porque tem a pálpebra, nossas pálpebras são translúcidas, né? Não é transparente, mas também não é opaca, ela é translúcida, a gente consegue perceber a luz passando, e tem o tempo de ficar, que a gente fica aí entre 5 e 10 minutos por dia. E é importante a gente também ter a vitamina D. Então, o sol tem a sua importância, né? A gente sabe da importância do sol. O que não pode são os excessos. Aí, os excessos, realmente, a gente tem que ter cuidado com os excessos, que eles podem se tornar prejudicial. Fazendo corretamente, com os olhos fechados, entre 5 e 10 minutos. Pega também cuidado com o horário, para não ficar 30 minutos seguidos, no horário de meio-dia, não. Então, pega um horário mais tranquilo, principalmente para quem tem sensibilidade à luz. Tem que pegar um horário no comecinho da manhã e no finalzinho da tarde. Pode pegar esse horário para quem está com muita sensibilidade à luz. Então, tem essa questão de horário e execução ali correta e o tempo, tá? De 5 a 10 minutinhos, tá ótimo. E assim, de forma geral, eu oriento. Faz 5 minutinhos, tá bom? Porque assim, eu só oriento especificamente nas sessões individuais, porque eu consigo conversar com a pessoa, saber se ela tem outros problemas. Então, de uma forma geral, eu oriento que faça 5 minutinhos por dia, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Peraí, acho que tem mais algumas aqui. Deixa eu só verificar. Então, a gente tem o SANI. O outro exercício são as massagens. A gente tem as massagens, então tem o empalmar, tem o SANI, 10 minutos, 5 minutos de SANI, 10 minutos aí de massagem. Tem uma playlist aqui no canal só de massagem. Então, massagem no rosto para liberar a tensão, massagem no couro cabeludo, massagem no pescoço. Então, tem uma playlist aqui só de massagens, que você pode fazer 10, 15, 20 minutos de massagem, depende da sua disponibilidade. Então, a massagem você pode caprichar, que vai ter vários benefícios, não só para a sua visão, você vai perceber como vai relaxar a sua mente e seu corpo como um todo na prática da automassagem, tá? Então, no mínimo 10 minutinhos de massagem também é bem importante fazer. Outro exercício que não pode faltar é o olhar longe.
Então, o olhar longe, ele precisa acontecer, tá? Quem não tá olhando longe, quem fica só olhando para perto, para as telinhas, eu recomendo fortemente que comece a dedicar de 30 a 40 minutos no olhar longe. Tem uma aula aqui também só explicando como fazer o olhar longe corretamente. Então, tem uma live aqui que eu explico como fazer o exercício de olhar longe, que não é só olhando um ponto fixo, que é bem importante que a gente se dedique a olhar longe, tanto para evitar a catarata, como para também a gente reduzir aí se já tem, tá? Então, 30 a 40 minutos do olhar longe. Um outro exercício é o olhar longe e olhar perto. Então, esse exercício vai ser também fundamental. Você olhar longe e olhar perto. Também expliquei esse exercício já em outras lives aqui. Eu posso olhar perto, pisco 5 vezes. Olho longe, pisco 5 vezes. Eu posso repetir aí esse olhar longe e perto durante 5 minutos por dia. Eu posso fazer 2 aqui, 3 ali, eu posso fazer isso enquanto eu estiver na rua. Então, eu posso fazer esse exercício de olhar longe e olhar perto. Então, eu faço olhar somente longe, uns 30 minutos, 30 a 40, mais uns 5 minutinhos olhando longe e olhando perto. Inclusive, quem tem um olho mais fraco que o outro, no caso, um olho está com um grau de catarata maior que o outro, eu preciso estimular esse olho que está mais fraco. Então, eu posso estimular usando um tampão. Então, tem o tampão, deixa eu ver se eu acho o meu aqui, que eu não separei. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Você pode utilizar um tampão ou um cartãozinho. Então, você pode usar um tampão aqui, ó. Põe um tampão. E no olho mais forte, tá? Se o olho mais forte, deixa o mais fraco para estimular o mais fraco. Então, você pode olhar para longe somente com o seu olho mais fraco. Então, fica ali 5 minutinhos olhando com esse olho mais fraco. Depois, você tira e fica o restante do tempo, ali os 25 minutos, olhando com os 2 olhos, tá? E aí, a gente chega na pergunta também do Marcelo Costa. Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta do Marcelo. O Marcelo fez aqui uma perguntinha. Deixa eu ver aqui, peraí, não tá aqui não. Eu vou achar a pergunta aqui do Marcelo. Ele perguntou em relação... Achei. O Marcelo perguntou aqui, né? Olá, Roberta, tudo bem? Parabéns pelo trabalho. Gostaria de esclarecer uma dúvida. Tenho catarata nos 2 olhos. Olho direito com 60% de catarata, olho esquerdo com 30%. Devo fazer os exercícios para os 2 olhos simultaneamente ou fazer um de cada vez? Obrigado, um abraço. Marcelo, vai fazer das 2 formas, né? Vai fazer tanto com um olho só, como os 2 olhos juntos. Vai fazer. Então, no seu caso aqui, que tem o olho direito, ele é o olho mais fraco. Pela informação aqui que passou em relação à catarata. Só se tiver algum outro problema visual que deixe esse olho mais forte e o outro esquerdo mais fraco, enfim. Mas em relação à catarata, o esquerdo, que tem menos, né, a porcentagem de catarata é menor, seria o olho mais forte. Então, você pode fazer um pequeno tempo do exercício, deixa eu voltar para a tela, um pequeno tempo do exercício ali, olhar longe, por exemplo. Então, você tem que fechar o mais forte, que no seu caso é o esquerdo. Então, cada um preste atenção qual é o seu olho mais forte. No caso do Marcelo Costa aqui é o esquerdo, ele fecha o olho esquerdo e vai ficar olhando para longe só com o olho direito, que é o olho que ele tem maior grau ali de catarata. Então, ele está com 60% nesse olho direito. Então, ele vai olhar somente com o olho direito. Assim como os exercícios com bolinha. Então, tem uma live aqui que eu ensinei os exercícios com bolinha, que também é importante, que é um dos exercícios também. É o Melissa e esse do tampão. Você pode usar tampão e bolinha, 15 minutos de exercícios com bolinha. Vai ajudar muito também. E aí você pode faz 5 minutinhos com o tampão no olho, que é o olho mais forte, e estimular o olho mais fraco. Depois você tira o tampão, fica fazendo com os dois olhos, tá ok? Então tem uma live aqui que eu falei sobre exercícios com a bolinha. Então tem uma live que é exercícios com bolinha. Aqui, foi essa aqui, ó.
Exercícios com bolinha para melhorar a visão. Quem não assistiu, assiste para fazer uns 15 minutinhos desse exercício, dos exercícios que eu expliquei lá com bolinha, que é o Melissa, que é um dos exercícios bem importantes para catarata, e fazer também alguns outros para a gente estimular esse movimento aí do cristalino. Então, vai ajudar bastante a prática aí desses exercícios, tá? Ó, o Melissa, para quem não sabe, vou procurar aqui para mostrar para vocês. Melissa, é esse aqui, ó. Coloco o cartãozinho, coloco o cartão e vou passar a bolinha. Então, esse exercício é bem importante você fazer ali em torno de 15 minutos de passar a bolinha. A gente alonga os olhos, é um exercício muito bom. Ó. Passando a bolinha. Esse é um ótimo exercício aí para os olhos, fazer 15 minutos desse exercício, tá? Então, esse é o exercício com a bolinha, né? Então, tem a live lá que eu expliquei vários exercícios, que às vezes você pergunta, qual é o exercício? Só tem esse, só tem um, só tem dois. Tem vários exercícios já aqui no canal que eu expliquei detalhadamente como faz, como pratica ali os exercícios, tá ok? E tem algumas pessoas também que não deixaram perguntas, mas que comentaram. E eu quero agradecer, que foi a Helena Canteiro, que é aluna da Academia dos Olhos. Ela colocou lá, boa tarde, estou muito grata por você me ajudar com os exercícios visuais. Estou melhorando aos poucos, mas tenho esperança que vai melhorar bastante. Com certeza, Helena. Agradeço de coração a você, é maravilhosa instrutora. Que Deus te abençoe muito. Obrigada, querida. E o Carlos também, que sempre participa. O Carlos Silva sempre deixa o comentário dele aqui nas lives, nos vídeos. Ele colocou, boa noite, tenho catarata, tô fazendo os exercícios e tô melhorando e fugindo da cirurgia. Que ótimo, Carlos. Agradeço a sua participação e a participação de cada um de vocês. Vou repassar só a listinha aqui dos exercícios para vocês não esquecerem quais foram os exercícios que eu expliquei. Vamos lá olhar a listinha. Olha só a listinha dos exercícios. Palme ou empalmar, então 10 vezes de 6 minutos, todos os dias. Isso vai somar, vai dar 60 minutos. Lembrando que o intervalo de um para outro é de no mínimo 5 minutos. Você pode fazer um intervalo maior, 1 hora, meia hora, quanto quiser, mas o mínimo 5 minutos entre um e o outro. Então são 10 repetições. O Sunny, né, o ensolar, o exercício do sol, 5 minutos. As massagens, no mínimo 10 minutos de massagem todos os dias. Olhar longe, 40 minutos, também não precisa ser seguido, pode ser fracionado, 20 em 20, de 10 em 10, como for melhor para sua rotina, pode ser caminhando, então faz esse olhar longe, faz o olhar longe e perto, alternado, né? Então, olho longe, pisco 5 vezes, olho perto, pisco 5 vezes, olho longe de novo. Então, fica alternando entre olhar longe e olhar perto. Não é assim, olhei longe e fiquei um tempão olhando. Não, eu tenho que alternar rápido. Então, olhei longe, pisquei 5 vezes. Olhei perto, pisquei 5. Olhei longe, pisquei 5 vezes. Então, eu fico alternando. Sabe aquela coisa de ir lá, vem cá, ir lá, alternar, que você vai sentir que vai ficar mudando de foco rapidamente, tá? 5 minutinhos, pelo menos. E os exercícios com bolinha, 15 minutos, que pode ser o Melissa, pode ser o tampão, pode ser os outros que eu ensinei de jogar a bolinha na parede. Então, pode ser qualquer um dos exercícios que eu expliquei naquela live com bolinha, que foi essa aqui, ó. Nessa live aqui, eu expliquei vários exercícios. Então, aqui eu trouxe só 6 exercícios, eu expliquei para vocês. Então, são esses os exercícios. Eu trouxe aqui os principais. Tá? Tem alguns outros também, mas tem que ter, tem alguns exercícios que é bem específico, que eu tenho que conversar com cada um, né? Eu precisaria conversar no individual, saber se a pessoa tem algum outro problema visual para alterar o tempo. Então, não tem como eu deixar específico para cada pessoa aqui, porque são várias pessoas. Então, uma pessoa tem catarata e glaucoma, outra tem catarata e miopia, outra tem catarata, miopia, astigmatismo. Então, é uma diversidade. Então, dependendo de cada pessoa, eu poderia fazer ajustes nessa programação, tá? Então, depende de cada um.
Se você tem interesse em fazer uma sessão individual, vou deixar aqui na descrição os meus contatos para você saber os valores das sessões individuais ou até da sessão em grupo também, que tem sessões em grupo. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo os meus contatos, tá ok? Então, gente, se você gostou desse quadro, Roberta Responde, deixa aí nos comentários. Se você tem perguntas, se tiver várias outras perguntas, eu posso fazer uma parte 2. Esse vídeo já ficou bem longo, mas eu posso fazer aí uma parte 2, explicando ali, sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, se tiver mais perguntas sobre catarata e exercícios visuais, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu não faço uma parte 2 aqui desse vídeo. Obrigada pela participação de vocês. Um beijo, até mais.